Salve, salve, senhoras e senhores, como eu não sei que horas vocês estão assistindo a esse vídeo, deixo aqui como de costume meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que chegou aqui no meu canal do YouTube para mais um episódio de Aconteceu no Plantão, aquela série em que eu trago aqui comentários e análise jurídica sobre um caso relevante, um caso diferente, um caso importante que aconteceu comigo ou com algum colega no plantão, e vou trazer aqui hoje, sem mais delongas, um caso um tanto quanto interessante, que teve um desfecho diferente, que apareceu no meu último plantão. Então, naquele esquema, hoje aqui no iPad, normalmente eu trago aquela câmera pinada, mas hoje estamos no esquema diferente, que também vai funcionar no nosso Aconteceu no Plantão. Vamos para a nossa análise técnico-jurídica de uma situação relevante. O que aconteceu? Estava eu na delegacia de plantão com a minha equipe quando ingressou na unidade policial um homem relatando o seguinte: eu tive meus documentos e bens meus subtraídos e agora, neste momento, a pessoa está pedindo um, entre aspas, resgate para me devolver todos os meus pertences. Está pedindo aqui um valor exagerado e ameaçando queimar os meus documentos. Lá, dentre esses documentos, tínhamos RG, passaporte, parece, e está ameaçando também divulgar algumas mensagens minhas e fotos minhas comprometedoras que estão no meu aparelho celular. E eu estou em contato aqui com essa pessoa agora. Tá vendo? Além dela ter subtraído todos os meus bens, ela está fazendo isso, pedindo esse resgate. E aí, naquele momento, eu e a minha equipe já orientamos esse rapaz a continuar a conversa ali, obviamente, e começamos a querer descobrir onde seria esse encontro com essa pessoa para ele devolver aqueles bens, para ele devolver, ou melhor, para o autor, né, devolver aqueles documentos e os bens que eles tinham subtraído, para justamente tentar ali surpreender o agente no momento dessa situação. Aqui temos alguns pontos a serem discutidos. Primeiro, se a gente em tese poderia efetuar a prisão em flagrante dessa pessoa, na verdade era uma autora, era uma mulher que estava fazendo isso com esse cara. A gente poderia fazer isso, prendê-la em flagrante no momento que ela estivesse ali recebendo o dinheiro, ou isso seria mero exaurimento do crime, de algum crime que estaria sendo praticado? São várias nuances que a gente vai abordar aqui. Mas fato é que a história se desenrolou de tal forma que no final das contas não era especificamente isso que tinha acontecido. Vamos começar a análise aqui por partes. Em primeiro lugar, essa vítima compareceu em sede policial e relatou que inicialmente teria acontecido uma subtração sem violência ou grave ameaça de documentos e bens pertencentes a ela. Então a gente estaria aqui, supostamente, falando da prática do artigo 155 do Código Penal, crime de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Mas em um segundo momento, o furtador, o autor do furto, estaria também aqui pedindo um resgate destes valores. Ou melhor, pedindo dinheiro para que ela devolvesse esses documentos e estes bens para a vítima. E que crime a gente poderia falar aqui? A gente poderia, estamos conjecturando, falar, por exemplo, no artigo 146 do Código Penal, porque ela falou: ou você me dá X em dinheiro, ou eu vou queimar seus documentos e divulgar coisas comprometedoras de você. Então a gente poderia dizer que ele estaria aqui constrangendo a vítima, mediante grave ameaça, a fazer ou não fazer, né? A não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Ou seja, me dá dinheiro que senão eu vou queimar seus documentos. Isso seria aqui uma possibilidade. A gente poderia pensar aqui, se a gente entender que o fato dele ameaçar queimar documentos como passaporte, como RG e divulgar, não sabemos o conteúdo do que ele iria divulgar. Seriam mensagens íntimas, seriam fotos comprometedoras de cunho pornográfico, a gente não sabe o que ela estava ameaçando divulgar ali da vítima. Mas a gente poderia, por exemplo, falar até aqui no crime de extorsão, artigo 159 do Código Penal. Ou melhor,
artigo 158. 159 é a extorsão mediante sequestro, não é o caso. 158 do Código Penal. Por quê? Porque teria esta mulher constrangido alguém mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Ou a fazer, ou tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Então o que essa mulher estava fazendo? Ou você me devolve, ou você me paga dinheiro, indevida vantagem econômica, ou eu queimo seus documentos e divulgo bens, eu divulgo coisas comprometedoras suas. A gente poderia falar, inclusive, aqui no crime de extorsão. Então, em tese, a capitulação delitiva dessa mulher estaria aqui transitando em artigo 155 do Código Penal, combinado com artigo 158 do Código Penal, a princípio seria isso, esses dois crimes na forma do concurso material, na forma do artigo 69 do CP. Veja, penas totalmente exacerbadas, né? 1 a 4 anos de furto e a extorsão aqui no artigo 150, cadê ele? 158, teríamos aqui no preceito secundário da extorsão uma previsão de pena que poderia alcançar até os 10 anos, 4 a 10 anos e 1 a 4 anos somados, né? Porque concurso material, mais de uma ação ou omissão, produzindo resultados diferentes. Inicialmente, esse era o crime que a gente estaria aqui em tese falando, não é isso? Agora, no momento em que essa mulher chega lá e vai receber aquela vantagem, veja só, será que caberia prisão em flagrante? Prisão em flagrante caberia? Veja, o crime de furto teria sido consumado muito tempo antes. Já não havia aqui mais a situação flagrancial. Número 2, em relação ao crime de extorsão, vamos descartar aqui o constrangimento legal. Será que caberia a prisão em flagrante no momento em que ela estivesse recebendo a vantagem indevida ali para ele? Ó, marca com ela aí, então que a gente vai lá prender ela. Vamos dizer que seja isso. Ou o cara, a gente não poderia provocar ele a fazer isso, mas se a própria vítima vem na delegacia e fala, ó, eu já marquei com ela um encontro ali na esquina, a gente poderia comparecer lá e prendê-la em flagrante? Veja só, ela estaria recebendo a vantagem econômica. Entende-se que não caberia a prisão em flagrante no momento em que ela estivesse recebendo os valores. Por quê? Porque o recebimento da vantagem ilícita ocorre aqui, na verdade, como mero exaurimento da extorsão. Quando o crime de extorsão estaria sendo praticado? No momento do constrangimento. Constranger alguém. No momento em que ela faz o constrangimento, olha, me dá tal valor ou eu queime seus documentos e divulgo informações íntimas sobre você. É neste momento que o crime está sendo praticado, ela tem que ser surpreendida na prática do constrangimento. Quando ela marca o horário e vai lá muito depois buscar essa vantagem indevida, não se pode efetuar a prisão em flagrante naquele momento, porque é mero exaurimento. Ali no caso, era um tanto quanto peculiar, porque ela ia receber a vantagem econômica logo depois do constrangimento. Então, haveria aqui a possibilidade, por exemplo, de colocá-la numa modalidade flagrancial do artigo 302, inciso 3º e 4º, ou até mesmo do inciso 2. Flagrante próprio, quando é surpreendido após acabar de cometer a infração. Ela tinha acabado de constranger e foi pega no momento do recebimento da vantagem. Ali até teria uma flexibilidade para isso. Mas óbvio que o nosso papel aqui é debater tudo que é possível. Se ela marca, por exemplo, para 2 dias depois e vai lá receber a vantagem, já não haveria mais situação flagrancial. Fato é que teremos uma reviravolta no caso. Quando a gente foi no local e capturou essa mulher e trouxe ela na unidade policial, ela apresentou uma outra versão. Ela falou, na verdade foi o seguinte, gente, eu sou garota de programa. Esse rapaz aí contratou comigo serviços sexuais, usufruiu desses serviços e não pagou. E por conta disso, eu sim peguei os bens dele e eu tô pedindo aqui apenas o valor do meu serviço que ele não quis pagar. Para além do fato
de a potencial vítima ter ficado com uma cara um tanto quanto envergonhada naquele momento, porque ela não abriu todos os detalhes pra gente, o que parecia seria um furto seguido de extorsão ou constrangimento ilegal, e agora não era mais bem assim, mudou completamente a capitulação delitiva. Se a gente tinha aqui a possibilidade de penas somadas de até 14 anos, vocês vão ver aqui o quanto isso vai mudar por apenas ouvir a parte dessa potencial autora, da suposta autora. E é claro que ela mostrou pra gente no telefone celular o contrato sendo feito de prestação dos serviços sexuais, vamos dizer assim. O autor ali naquele momento, a vítima naquele momento confirmou que realmente havia acontecido isso, ele não quis pagar, mas a verdade é que a gente teve ali um desacerto comercial. Se esse cara tem essas relações sexuais com essa mulher e não paga pelos serviços prestados, em tese a gente teria um fato atípico. Ela teria que utilizar os outros meios legais para reaver esse valor na área civil, porque é um desacerto comercial apenas. Ocorre que quando ela subtrai os bens dele e pede o resgate, fala, me devolve isto, ou eu vou divulgar fotos suas, ou eu vou queimar seus documentos, aí ela incorre em crime. Ocorre que ela não entra no crime de furto, tampouco no crime de extorsão ou constrangimento ilegal. Aqui ela vai responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal, com pena muito mais inferior do que os crimes de furto e extorsão. Artigo 345, veja só os termos legais do artigo 345 do Código Penal, que é crime contra a administração da justiça, e não mais aqui crime contra o patrimônio. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Ela tinha uma pretensão que era inclusive legítima. Ela contratou serviços sexuais que não foram pagos. E o que ela fez em vez de ir na justiça cobrar esses valores? Ela fez justiça com as próprias mãos. Foi isso que ela fez. Ah, não vai me pagar não? Peguei seus bens e agora ou você me paga ou eu queimo tudo. Trata-se aqui claramente da prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões, pelo critério ou pelo princípio da especialidade. Este crime se adequa melhor ao caso concreto. A gente tinha aqui um conflito aparente de normas, furto, extorsão, constrangimento legal, mas surgiu um crime que se aplica melhor ao caso concreto. E, como regra, o princípio da especialidade afasta as normas mais genéricas e aplica a norma mais específica, que no caso é o artigo 345 do Código Penal, que tem, olha só, penas de 15 dias a 1 mês. Então, se antes ela poderia responder a 14 anos máximo de pena, agora ela passa a ter uma pena de 1 mês. Cadê, ó? 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Nesse caso não houve violência empregada, foi apenas grave ameaça. Ela fez justiça com as próprias mãos. E ainda, se não há o emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, para eu, como delegado de polícia, instaurar um inquérito policial, eu demando aqui da requisição do ofendido, que seria aqui, em tese, o cliente que contratou o serviço. Ele teria que requerer a instauração de inquérito policial, lá na forma do artigo 5º, salvo melhor juízo, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Nos crimes em que a ação penal depender de queixa, o inquérito não será instaurado, o procedimento investigativo não será instaurado sem o requerimento do ofendido. Então aqui nesse momento, o que aconteceria se a vítima requeresse a instauração de inquérito policial? Ela ia, no máximo, ter a lavratura contra ela de um termo circunstanciado de ocorrência, porque a pena máxima aqui era de 1 mês. E nos crimes ou infrações penais com pena máxima de até 2 anos, o instrumento investigativo correto é o da Lei 9.099, termo circunstanciado de ocorrência. E caso ela assuma o compromisso de comparecer ao juizado, se ela assina lá o compromisso de comparecer, eu fico até proibido de arbitrar a fiança e prendê-la em flagrante. E ela é liberada na forma do artigo 69, parágrafo único, a contrário senso da Lei 9.099. Se ela se recusa a assumir o compromisso de comparecer ao juizado, aí eu posso lavrar o APF. Mas agora, seria o a contrário senso. Agora, na forma do artigo 69, parágrafo único,
se ela assume o compromisso de comparecer ao juizado, ela é prontamente liberada, que era o que aconteceria se eu tivesse lavrado um TCO em desfavor desta mulher. Então, o que começou com potencial furto e potencial extorsão, terminou com um possível exercício arbitrário das próprias razões, de penas bem mais baixas, e na verdade o que aconteceu foi absolutamente nada, porque o autor, naquele momento, vendo que, na realidade, ele deixou de pagar, admitindo que teria deixado de pagar aqueles serviços, em própria sede policial ele se comprometeu a pagar, pagou, recebeu seus documentos novamente e não requereu a instauração de inquérito policial contra a garota de programa, contra a profissional ali do sexo. Logo, eu fico impedido, pelos termos do Código de Processo Penal, de instaurar qualquer procedimento investigatório, porque aqui eu dependia de um requerimento do ofendido, porque o parágrafo único aqui do crime 345 fala: se não há um emprego de violência, que foi o caso, somente se procede mediante queixa. Como não houve o emprego de violência, o crime aqui é de ação penal privada. E como a vítima do exercício arbitrário não quis requerer a instauração de inquérito policial, o que aconteceu? Eu não instaurei nenhum procedimento. Então, galera, é o dinamismo de uma atividade de plantão. Algo que iniciou como com potenciais crimes graves, como furto e extorsão, culminou com praticamente nada. Porque se tornou um exercício arbitrário que não teve início na persecutio criminis porque a vítima não quis requerer a instauração de inquérito policial. Veja só o quanto é importante o domínio de todo o Código Penal e todo o Código de Processo Penal e o entendimento da lei e da doutrina em determinadas situações. Porque aqui, em primeiro lugar, poderia ter sido feita uma prisão injusta. Em segundo lugar, poderia ter sido lavrado um TCO desnecessário se a vítima não quisesse a instauração. E no fundo, bastou ali o conhecimento da legislação. Isso tudo é consignado em sede de registro na unidade policial, porque tudo que entra na unidade policial deve ser reduzido a termo, mas nenhuma providência foi adotada contra nenhum deles, porque eles se acertaram ali e isso era perfeitamente possível neste caso concreto. Fechado, rapaziada? Espero que tenham gostado de mais um episódio de Aconteceu no Plantão. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário para engajar se você gosta desse tipo de conteúdo e, principalmente, se você estuda para delegado de polícia ou para outras carreiras policiais, você tem que estudar na Escola até Aprovação Delta, meu curso preparatório para a carreira de delegado, ou na Escola até Aprovação Carreiras Policiais, se você estuda para as demais carreiras policiais. Você vai encontrar isso lá no meu Instagram, no link da bio, ou no Instagram da Escola até Aprovação Delta. Até o nosso próximo Aconteceu no Plantão. Tamo junto, rapaziada.